Saúde masculina, câncer de próstata, impotência sexual, andropausa. Comigo hoje o Dr. Elton Villarreal irá abordar os detalhes desses temas. Não saia daí, este é o seu Saúde na TV. Elton, prazer estar com você aqui hoje. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Imagina, um prazer. Obrigado mesmo pelo convite. Maravilha. Vamos falar um pouquinho da área da urologia, né? Vamos lá. Com toda essa informação disponível hoje, os homens estão procurando mais os consultórios urologistas? É até um pouco de brincadeira isso, né? Os homens, a informação hoje é ampla, você consegue informação na internet, mas a procura é muito baixa ainda. Por mais que tenha se divulgado aí que é necessário que o homem compareça ao urologista, similar ao que a mulher faz com o seu ginecologista, hoje em dia cerca de apenas 45% dos homens procuram o consultório de um urologista. É muito pouco, né? É muito pouco. Menos da metade dos homens procuram espontaneamente. E um dado que é até curioso, metade desses homens que procuram o urologista, eles procuram porque a mulher pede. Então, não é às vezes aquela livre, espontânea vontade que ele procura porque ele está preocupado com a sua saúde. Não, quem está preocupado é a mulher. E ela pede para ele ir ao urologista. Então, se você for pensar que no universo masculino hoje do Brasil, 45% só procura, e desses 45%, metade é porque a mulher pede, ainda falta um pouquinho ainda de iniciativa, de proatividade do homem de buscar aí uma melhora na saúde, né? É algo extremamente preocupante do ponto de vista de saúde pública isso, né? Isso é verdade. Fica difícil fazer prevenção assim, né? Exato, né? A prevenção hoje é o melhor dos tratamentos, né? Quando a gente consegue fazer um diagnóstico precoce, os tratamentos são mais amplos e eles têm uma resposta melhor em termos de cura, né? Ou de trazer uma qualidade de vida melhor para esse paciente. Então o homem ele tem que focar realmente na prevenção e ainda hoje ele procura mais quando ele está doente. Aí ele vai procurar a terapia e não procura a prevenção. Então o homem ainda tem que tentar entender que ele precisa procurar por prevenção. Maravilha. Elton, dentro das incidências das patologias, quais são as mais comuns aí no consultório? No consultório do urologista, a gente tem diversas patologias que são extremamente incidentes, né? Que afetam ambos os sexos, aí, a cólica renal e infecção urinária. Voltada mais para a saúde masculina, nós temos a disfunção erétil, que é um problema importante. Nós temos a andropausa, né, que é um termo biologicamente incorreto de se dizer. A gente dá um nome que chama disfunção androgênica do envelhecimento masculino. E tem aí a neoplasia de próstata, né, que é algo que os homens procuram com maior preocupação. E além do tumor de próstata, tem o crescimento benigno da próstata, que a gente nomeia como hiperplasia prostática benigna. Esses são os distúrbios mais comuns que os homens acabam procurando o consultório para tentar um tratamento. Qual que é a idade que o homem pode começar a buscar essa prevenção que é o mais interessante? Existe uma idade-chave para o homem, que a gente fala que são os 40 anos, né? Quando a gente pensa em tumor de próstata, a gente tenta individualizar isso, né? Antigamente tinha uma recomendação que era para o homem buscar o urologista quando ele fizesse os seus 40 anos para fazer o rastreamento, né? Eles chamam exames de prevenção focados no tumor de próstata. Hoje a gente tenta individualizar um pouco isso. Os homens que têm um histórico familiar aí de tumor de próstata, pai, irmão ou avô, que teve na família um tumor de próstata, esse homem precisa por volta dos 40 anos. Aqueles que não têm um histórico familiar importante, a gente orienta a começar aos 50 anos, né? Aos 40 anos também existe uma incidência alta em termos de disfunção erétil e da queda de testosterona, que é popularmente conhecido como andropausa. Então, se a gente colocar uma idade para o homem começar a procurar exames preventivos, os 40, a faixa dos 40 aos 50 anos é uma faixa interessante ele já começar a buscar isso.
dentro de todas essas patologias. Vamos falar um pouquinho do câncer, por exemplo, que é o que acho que preocupa mais, né? O câncer é extremamente preocupante porque tem um dado interessante que é o seguinte: até os 75 anos, 1 de cada 6 homens terá o seu diagnóstico de tumor de próstata. Então, se você for pensar que de 6 homens, 1 vai ser diagnosticado até os 75 anos com câncer de próstata, é um número preocupante. Sim. Hoje em dia, no país, no Brasil, é o segundo tumor que mais mata homens, é o tumor de próstata. Ele só perde para qual? Perde para o câncer de pele não melanoma. Tá. Né? Hoje ele perde para o câncer de pele, que é extremamente incidente. O tumor de próstata é o segundo que mais mata e um número alarmante todo ano vão ser diagnosticados cerca de 69 mil homens. Então, todo ano, 69 mil homens terão sido diagnosticados com tumor de próstata. Casos novos, né? E é um tumor que vem com a idade. Se todos os homens um dia viverem até os 100 anos, que não é uma expectativa tão difícil de ser alcançada, praticamente todos terão algum problema com próstata, né? A população brasileira está envelhecendo, então é um dado alarmante aí. É verdade. O diagnóstico, basta fazer o PSA ou o exame de toque ainda continua sendo muito importante? Para a gente fazer a avaliação, o diagnóstico a gente faz como biópsia, né? Agora, para a gente falar, esse paciente ele precisa fazer um exame complementar, ele tem uma suspeita, uma alta suspeita de tumor, é necessário o PSA, que é o exame de sangue mais divulgado, né? Ele ajuda a gente a fazer diagnóstico em 80% dos casos, mas o exame de toque ainda é extremamente importante, né? O homem ele tem um receio. Existe essa questão do preconceito. Um tabu. O homem acha que a sua masculinidade vai ser afetada por conta disso. Então, uma parcela não procura por conta disso, que é um preconceito, de certa maneira, bobo até, né? Perigoso, né? Perigoso. Coloca a saúde do paciente em risco, né? Sem dúvida, Eduardo. Afeta, é um fator extremamente importante que pode fazer que a gente perca 20% dos homens em termos de diagnóstico. Quando a gente fala que o exame de toque é necessário, por que ele é necessário? Em 20% dos homens que têm o seu PSA normal, eles têm uma chance de ter tumor de próstata, que a gente consegue fazer o diagnóstico no exame de toque. Então, se a gente for pensar que de 10 homens que têm o seu diagnóstico com tumor de próstata, 20% deles terão um exame de PSA normal. E se a gente não fizer o exame de toque, esses pacientes a gente não consegue fazer um diagnóstico precoce. Se fizermos um diagnóstico precoce do tumor de próstata, temos um índice de cura de 80% a 95%. O índice de cura é muito alto. É muito alto. Se a gente detecta a doença no começo, a gente faz um diagnóstico precoce, a gente pode promover até 95% de chance de cura. Quando a gente não consegue fazer isso, a gente detecta isso de maneira tardia, esse paciente tem uma chance de mortalidade, de morrer por causa da doença, em torno de 30% a 40%. Então, se a gente faz o diagnóstico precoce, a gente consegue curar esse paciente. E é aí que entra o PSA e o exame de toque. Então, o homem precisa fazer o PSA, ele precisa fazer o exame de toque anualmente quando ele busca a prevenção, entendeu? Isso é necessário. Maravilha, eu preciso chamar o nosso primeiro intervalo. Você que está acompanhando o nosso bate-papo aqui com o Dr. Elton Vila Real, não sai daí, a gente volta já já. Nos dias atuais, é de suma importância ter um parceiro econômico para a nossa vida diária. Ter uma instituição financeira próxima de nós, que nos apoie, nos respeite e que tenha como meta nossa prosperidade. Esta é a premissa da Sicoob Cred Mogiana. Os associados da Cred Mogiana contam com a qualidade e agilidade no atendimento especializado de inúmeros empreendimentos como conta corrente, conta bancária, aplicações, captação financeira, além de outros serviços. E mais, a Cred Mogiana, dentre seus vários diferenciais, oferece baixas taxas de juros em relação às outras instituições financeiras. Uma história de responsabilidade e credibilidade edificada nos últimos 25 anos.
SOS Me, uma solução simples para quem está na melhor idade, mas prefere continuar a viver em casa com liberdade e independência. Através de um simples toque, você aciona a central de atendimento, que imediatamente notifica pessoas pré-selecionadas a responder à emergência. SOS Me, ligue 0800 943 3112 ou acesse o site. Você tem dor nas costas? No quadril? Ou nos joelhos? No ITC Vertebral e no Instituto Trata, personalizamos o tratamento para as dores de cada paciente, oferecendo o que há de melhor na fisioterapia praticada nos principais centros de reabilitação do mundo, trazendo inovação, alta tecnologia, eficiência, menos dor e mais movimento com qualidade de vida. Agende uma consulta. Estamos de volta com o programa Saúde na TV de hoje, falando um pouquinho sobre saúde masculina. Elton, continuando o nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho de disfunção erétil, né? Sim. A procura é grande para esse tipo de disfunção e que panorama nós estamos vivendo hoje em relação a esse problema? A procura é crescente, né? A gente percebe que a demanda no consultório é cada vez maior. A incidência de disfunção erétil ela vem aumentando entre os homens, muito por conta do estilo de vida, né? O envelhecimento masculino já pode trazer esse problema de disfunção erétil, que é o homem não conseguir ter ou não conseguir manter a sua ereção de uma maneira que consiga ter uma relação sexual saudável, né? Cerca de 10% dos homens aos 40 anos já começa a ter um índice de disfunção erétil. Se a gente colocar na faixa etária entre 55 e 65 anos, praticamente metade já passou por um problema de disfunção erétil. E por que é crescente? Vinculado ao estilo de vida, existem alguns hábitos e algumas doenças que fazem isso ficar mais prevalente. Você poderia dar exemplos? Tabagismo é algo que deixa o homem mais propenso a ter disfunção erétil. O uso de bebida alcoólica de maneira rotineira pode fazer o homem ficar com disfunção erétil. Hipertensão não controlada, diabetes não controlado, obesidade, problemas com colesterol, isso influencia numa boa circulação. E como o mecanismo de ereção é basicamente circulatório, pode trazer problemas com relação à disfunção erétil. Então é uma demanda crescente no consultório, porque afeta muito a qualidade de vida, derruba a autoestima do homem e os homens têm procurado isso, né? E tem um tabu que a gente tem que quebrar. Se você pensar que o homem quando procura, ele está disposto a falar, mas no consultório, cerca de 30% dos profissionais que perguntam se ele está tendo algum problema de disfunção erétil, a maioria não pergunta. Existe ainda um tabu com relação a isso. Então, uma pequena parcela dos profissionais que aborda o paciente, o senhor está tendo algum tipo de problema? Como que está a relação sexual? Está saudável? Aí o homem ele está disposto a conversar, né? Então, cabe muito do profissional acabar perguntando para o paciente isso. Às vezes ele procura por um outro motivo, mas a gente acaba incluindo essa questão para melhorar a qualidade de vida do paciente, né? O tratamento ele mudou? Ele se modificou? Ou é só medicamentoso? Como é que está isso? Hoje, assim, existem as medicações que são mais conhecidas, né? Que é a sildenafila, que é a tadalafila. É amplamente divulgado isso, né? Teve um boom aí na década de 90 com a descoberta dessas medicações. Mas hoje em dia o tratamento ele é, no primeiro momento, baseado nessas medicações e buscar controlar as doenças que podem trazer a disfunção erétil. Então, controlar a pressão, controlar o diabetes, melhorar o seu estilo de vida. E na falha do tratamento com o remédio via oral, existem medicações injetáveis. A gente injeta uma medicação no pênis para que ele consiga ter uma ereção adequada. Na falha da medicação injetável, existe até as próteses penianas, né? Dificilmente a gente chega nesse ponto, os pacientes respondem bem à medicação, mas existem os tratamentos cirúrgicos para disfunção erétil. Elton, e o público jovem, ele costuma procurar esse tipo de medicamento que você citou agora há pouco? Procura. Hoje o público jovem ele procura de maneira espontânea direto nas farmácias, né? Como não é uma medicação controlada, ele tem livre acesso
a compra da medicação, né? E o público jovem, hoje em dia, aí, pacientes por volta dos seus 20 a 30 anos, dificilmente ele vai precisar de uma medicação para promover uma melhora na função erétil, né? Então, quando ele busca isso de maneira espontânea, ele está promovendo, digamos, um mal a si mesmo, né? Porque ele não precisa dessa medicação na sua maioria. A maioria dos pacientes jovens que têm algum problema de disfunção erétil, eles têm a sua causa uma origem que a gente chama de psicogênica, né? Geralmente, ou é uma ansiedade, ou é uma preocupação, ou ele quer surpreender a sua parceira e ele não precisa desse tipo de medicação, né? Se ele julga necessário, se ele está achando que a sua função sexual não está adequada, a melhor maneira que ele tem de buscar ajuda é procurar um profissional que vai avaliá-lo, procurar algum problema que possa estar gerando isso e indicar o melhor tratamento. O uso dessas medicações, como sildenafila, tadalafila, iodenafila, são medicações conhecidas do público em geral, pacientes jovens, eles podem estar até de maneira se viciando nessa medicação e acabando ficando dependente de um remédio que organicamente ele não deveria ter essa dependência. E vira uma dependência emocional, vira muleta, né? Acaba sendo muleta. Ele não consegue ter um ato sexual mais sem o remédio. Ele fica dependente psicologicamente disso. Então ele acha que se ele não usar o remédio ele vai acabar falhando, né? Então ele acaba cada vez mais usando às vezes de maneira diária, com prescrições inadvertidas, né? Então ele tem que procurar, se ele julga que a função sexual dele não está adequada para a faixa etária dele, a primeira coisa a fazer é procurar um profissional. Ele vai tentar identificar se existe algum problema e aí tratar da maneira adequada. Senão ele está buscando problemas futuros para ele. Elton, preciso chamar o nosso segundo intervalo comercial e você que está nos acompanhando, não saia daí. Nos dias atuais, é de suma importância ter um parceiro econômico para a nossa vida diária. Ter uma instituição financeira próxima de nós, que nos apoie, nos respeite e que tenha como meta nossa prosperidade. Esta é a premissa da Sicoob Credimogiana. Os associados da Credimogiana contam com a qualidade e agilidade no atendimento especializado de inúmeros empreendimentos como conta corrente, conta bancária, aplicações, captação financeira, além de outros serviços. E mais, a Credimogiana, dentre seus vários diferenciais, oferece baixas taxas de juros em relação às outras instituições financeiras. Uma história de responsabilidade e credibilidade edificada nos últimos 25 anos. Chegou o SOS Me, uma solução simples para quem está na melhor idade, mas prefere continuar a viver em casa com liberdade e independência. Através de um simples toque, você aciona a central de atendimento, que imediatamente notifica pessoas pré-selecionadas a responder à emergência. SOS Me, ligue 0800 943 3112 ou acesse o site. A Bem Viver é um estúdio diferente das academias convencionais. Aqui você encontra a evolução do treinamento funcional, com 100% de bom atendimento e orientação. Treino diferente a cada dia, com método dinâmico, prazeroso e nada enjoativo. Além de todas essas comodidades, temos também pilates, nutrição esportiva e estética. E são muitos os benefícios de se treinar na Bem Viver. Por exemplo, você vai desenvolver uma vida mais saudável e ativa, além de emagrecimento, força, resistência, agilidade e muito mais. Você tem dor nas costas? No quadril?
ou nos joelhos? No ITC Vertebral e no Instituto Trata, personalizamos o tratamento para as dores de cada paciente, oferecendo o que há de melhor na fisioterapia praticada nos principais centros de reabilitação do mundo, trazendo inovação, alta tecnologia, eficiência, menos dor e mais movimento com qualidade de vida. Agende uma consulta. Estamos de volta com o Dr. Elton Villareal. Elton, vamos falar um pouquinho de andropausa. Ela existe mesmo nos homens? Existe. Andropausa é um termo que define muito bem o que acontece com o homem. Biologicamente está errado falar em andropausa, né? Por que está errado? É um similar, busca-se um similar da menopausa na mulher. Mas diferente da mulher, que existe uma programação, uma vida média aí dos seus ovários, o homem ele não tem uma idade que isso vai acontecer. A gente percebe que começa a ficar mais comum por volta dos 40 anos, né? Uma parcela de 10 a 15% dos homens começam a ter uma queda de testosterona, que é o que a gente conhece como andropausa. Mas o termo correto é distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, porque vai ficando mais comum com o nosso envelhecimento. Aos 40 anos existe uma parcela que acontece, e se a gente for pensar aos 80 anos, cerca de 70 a 80% dos homens têm uma falha de testosterona. E muitos atribuem, eles não conseguem identificar o problema. Eles atribuem ao dia a dia. O que a falta de testosterona pode ocasionar? Perda de memória, dificuldade de concentração, dor nas pernas, um cansaço maior nas pernas, queda de cabelo, queda de pelos. E o homem procura mais por quê? Afeta a função sexual. Então ele vai porque, opa, minha função erétil não está legal. Sim. Mas às vezes ele já está com outros sintomas dessa falha de testosterona. Ele não percebe. Ele acha que isso é da rotina dele. É o estresse, a ansiedade, meu dia a dia. É a correria que está deixando eu mais cansado. E em alguns casos não. Na verdade pode ser uma falha hormonal. Ele está começando a perder mais massa muscular. Fala, nossa, mas eu conseguia ganhar uma massa muscular mais fácil quando eu fazia atividade física, agora não. Agora eu estou engordando de maneira mais fácil. Eu conseguia me concentrar melhor, hoje não estou conseguindo me concentrar. Eu dormia melhor, não estou conseguindo dormir, estou tendo insônia. E eles atribuem às vezes a uma rotina desgastante, que não deixa de acontecer. Mas passou dos 40 anos, a gente tem que ter uma atenção especial ao hormônio, tá? A testosterona, porque ela tira alguns problemas de saúde do homem, se a gente conseguir repor isso. Tá. A reposição é segura, os remédios são bons? É segura. A reposição, quando bem feita, com um profissional adequado, ela é segura. Quando que a gente indica a reposição? Quando esses níveis hormonais estão abaixo do limite inferior da normalidade. Ou quando a gente percebe que esse homem está tendo queda frequente desse nível de testosterona. Então o acompanhamento é importante por conta disso. Hoje em dia, talvez, aquele paciente que te procurou não seja candidato à reposição hormonal, mas daqui a um ano ele pode entrar numa necessidade de reposição. Quando bem indicado, a gente repõe os níveis fisiológicos. Quando mal indicado, a gente pode trazer todos os problemas de uso de anabolizante. É como se fosse um anabolizante. Então, quando bem indicado, extremamente seguro, o homem não vai ter problema por conta disso. Necessita de um acompanhamento, mas ele não vai ter problemas. Quando não estiver bem indicado, quando ele tiver esses níveis normais, ele pode ter alguns problemas por conta do uso de hormônio. Elton, o pessoal que usa esse tipo de hormônio para ganho de massa muscular, por exemplo, em academias, em exercícios físicos, existe algum risco para esse público? Existe. Se ele não está fazendo um acompanhamento adequado, ele está exposto a diversos problemas, né? Quando a gente usa o hormônio sem necessidade do hormônio, a gente pode induzir uma falência testicular. Então, o testículo que produz a testosterona, uma vez que ele não necessita dessa reposição e você está repondo para ganho de massa ou por outras finalidades, ele atrofia, ele entra em falência. Então, a gente promove um problema precoce naqueles pacientes que usam hormônio. Além de uma predisposição a tumor de pâncreas, tumor de fígado, acne e outros problemas em geral. Então, o uso de anabolizante não é indicado, é um problema de saúde pública grave isso. Para aqueles que fazem um uso
com uma hipertrofia saudável, quando acompanhados por um médico, esses fogem um pouquinho do grupo de risco. Aqueles que fazem sem orientação, ou orientados só em academias, ou por pessoas que às vezes não têm uma prática nisso, eles estão correndo um risco extremamente grave disso, infarto e outros problemas com tumor, como eu já disse antes. Nossa, isso é muito sério, né? São bastante coisas que podem acontecer com o uso indiscriminado. Exato. Né? E o público jovem, Sim, a gente percebe que procura, a maioria procura. Né? A maioria é por conta disso. Então, às vezes, naquela ânsia de ter saúde, eles acabam perdendo saúde. Então, nós não orientamos essa prática não supervisionada. Então, se o jovem quer buscar uma hipertrofia, ele procure um profissional. Existem diversos métodos seguros para isso, que não seja o uso de anabolizante. Elton, orientações finais para o nosso público. O que orienta o público de casa é, em primeiro lugar, buscar uma vida saudável, evitar aí o uso de tabaco ou tabagismo, alcoolismo, buscar a atividade física ao ar livre, buscar atividade física supervisionada. Qualquer dúvida, procure um profissional. Hoje Franca está muito bem em termos de profissionais, tanto urologistas quanto profissionais do esporte. Então, aqueles que buscam uma reposição hormonal ou um ganho de vida, procure um profissional adequado, não faça isso baseado em revistas, em blogs ou naquele ouvir falar do seu vizinho. Procure um profissional que você não vai se arrepender disso. Doutor, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. A entrevista foi fantástica. Obrigado. E eu queria agradecer a você que esteve presente durante toda a nossa entrevista. Não deixe de curtir nossa página no Facebook, Saúde na TV Franca. E até a próxima.